indicação do economista do PT, Márcio Postman, para presidir o IBGE, coloca em alerta a equipe da ministra Simone Tebet. As informações quem traz é o André Anelli. A ministra Simone Tebet tem demonstrado preocupação com a possível troca de comando do IBGE. Atualmente, a presidência do Instituto é ocupada de forma interina por Simar Azeredo, mas a expectativa é que haja mudança nos próximos dias. Nos bastidores aqui de Brasília, se fala em Márcio Postman como o favorito de Lula para o cargo. Ele já presidiu a Fundação Perseu Abramo, do PT, também o Instituto Lula e ainda o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O nome de Márcio Postman não é bem avaliado no Ministério do Planejamento porque existe um temor de que haja interferência política na instituição. Um dos receios é de que se repita o que ocorreu com o INDEC, Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, que é o equivalente ao IBGE da Argentina. Durante os governos Kirchner, os números foram maquiados para passar a impressão de que a inflação estava sob controle. O Ministério do Planejamento não se manifestou publicamente sobre o assunto, mas internamente tem defendido uma nomeação considerada técnica para o IBGE. O tema foi debatido na reunião entre Simone Tebet e Lula, que durou cerca de 1 hora aqui no Palácio do Planalto e que terminou sem declarações oficiais. De Brasília, André Anelli. Muito bem, gente. Informação apuradíssima por Mano Ferreira, certo, Maninho? Certíssimo. Quem trouxe essa apuração foi você. Olha, há muita preocupação, inclusive entre os técnicos do IBGE, sobre a possível indicação de Márcio Postman à presidência do órgão. Porque o Márcio Postman é um conhecido terraplanista econômico. Ele é um cara ultra ideológico, que não tem respeito no meio acadêmico, não é respeitado pelos seus pares, é um cara basicamente ideológico, que coloca em risco a credibilidade, isso na avaliação de técnicos do IBGE, coloca em risco a credibilidade dos dados brasileiros se ele se torna presidente do órgão, que é respeitado internacionalmente. O IBGE tem muita credibilidade. E um ponto adicional nessa história é que vale lembrar do ponto de vista político as implicações disso. Porque o IBGE está dentro da seara da ministra Simone Tebet, que no momento em que adere ao governo, adere com o compromisso do presidente Lula de que ela teria autonomia na montagem da sua equipe. Uma indicação do Márcio Postman vindo do Lula, impondo essa situação, significa uma quebra desse acordo, significa uma interferência, uma invasão petista numa pasta que não estava sob influência petista, retirando um técnico de carreira do IBGE que estava lá com a missão de concluir o censo, enfim. Qual a implicação política disso? Vai gerar uma desconfiança e aumentar o custo de qualquer tipo de articulação. Porque se você faz um acordo com uma ministra que representa uma visão diferente da petista e quebra esse acordo colocando um petista ideológico no meio de um órgão, como que os outros ministros que não são petistas vão interpretar isso? Bastidor exclusivo de Mano Ferreira por trás dos bastidores do governo federal, certo, meu querido Felipe Campos? Muito boa essa informação que o Maninho conseguiu. O que foi, Gabi? Uma coisa que eu acho que encerra a discussão é que este sujeito disse o seguinte sobre o PIX, que eu acho muito importante salientar. Ele foi radicalmente contra a implementação do PIX, e disse que o PIX era o curso de um processo neocolonial, que iria aprofundar a lógica da financiarização rentista que não se preocupa com a produção, mas com a circulação de dinheiro. Esse gênio da espécie, que foi contra o PIX, seria então o responsável pelo IBGE. Agora, em relação a Simone, mano, que você falou, que ela entrou para o governo acreditando que o PT iria respeitar o espaço dela, é o mesmo que imaginar que o Saci vai entrar para bater escanteio no jogo do Galo, sabe? O PT vai tentar ocupar todos os espaços possíveis, inclusive esses técnicos que não deveriam ser entregues a um sujeito delirante como esse, para cuidar de algo fundamental, que tem um impacto brutal nos municípios. Vocês viram que saiu o IBGE recente
E ele traz números que muitos dos municípios brasileiros questionaram e que impactam na distribuição de fundo de participação do município, orientação de política pública para envelhecimento da população, não, é bem construção importante. de escola ou de tudo mais, ou seja, é colocar um doido para tomar conta de algo fundamental. Mas, ô Gabriel, aí que tá, eu vou passar a bola para a Antônia, porque eu acho que alguém acreditou que a Simone Tebet teria autonomia? Se você for analisar, sei lá, em outubro do ano passado, quando começaram a cogitar o nome dela para integrar um ministério, alguém realmente acreditou que a Simone Tebet, que foi contra o PT a vida inteira, que ali pontualmente fez um apoio, teria autonomia do ministério? Eu acho que isso aí é questão de tempo para a saída dela. Você não acha, Antoninha? É óbvio. Vocês sabem o que me preocupa? É que assim, nada do que o Lula prometeu para os seus ministros, ele está cumprindo. Já temos aí a guerra Marina Silva, né, em relação ao meio ambiente e que está remando contra a maré, não está conseguindo muito fazer as coisas. Agora vem essa história aí da Tebet. Eu acho é pouco, né? Porque acreditar nessa galera ou se vender para essa galera, eu não sei o que acontece. De todo modo, a maior preocupação que a gente precisa estar muito atento é o seguinte: esse país já é uma bagunça. Esse país já é uma zona do agrião. E aí bota uma criatura dessas, que é importantíssimo. O IBGE acho que é um órgão que eu acho que ainda funciona. Me corrijam se eu estiver errado. Aí coloca uma pessoa dessa ideológica, entendeu? Uma pessoa que é contra a facilitação de uma medida que foi o PIX. Enfim, é uma pessoa que vai entrar para bagunçar. Eles querem tomar de conta de tudo, né? Eles querem transformar isso aqui já está a sucursal do inferno. Eles querem transformar no inferno de vez. Então, assim, quem é que pode fazer alguma coisa para que essa criatura não assuma essa responsabilidade aí, essa pasta, essa cadeira? Porque isso é preocupante demais, gente. Ele não tem condição de estar nessa cadeira, sabe? E eu acho que Tebet não tem força para absolutamente nada, porque o Lula já falou, quem manda sou eu, e acabou, entendeu? O ministro aqui não vai falar nada assim antes de passar por mim. O que eles querem? É acabar de vez com tudo, né? Agora, o Antônia... E ele já tumultuou o IPEA, né? Ele já saiu do IPEA também tumultuando e causando discórdia. E ele não é querido nem dentro do próprio PT. Ele não é aceito totalmente na totalitária ali da ala petista. E ele tem até alguma coisinha ali até com Haddad. Então, enfim, parece muito nem inteligente da parte do Lula brigar com a Simone Tebet, de repente criar um mal-estar com o próprio Haddad, tumultuar um órgão que está dando resultado para o Brasil, um órgão que ele é confiável para o Brasil, com um sujeito desse. Não me parece nem inteligente da parte do Lula. Vejam só esse raciocínio que eu vou fazer agora, que é meio que a situação do Brasil hoje em dia, né? Nesse caso do IBGE, eu estou preferindo que o Centrão indique um nome do que o PT. Ah, sim. Mas, claro. Eu acho que o nome que o Centrão for indicar vai ser melhor do que o nome do PT. Porque esse cara teve atuação também como candidato a prefeito de Campinas, não é, Rafinha? Você conhece bem a região metropolitana ali. Ele foi candidato a prefeito, né? E perdeu. Sim, sim. Mas o que eu acho que às vezes a gente pode subestimar um pouco a inteligência do Lula, né? Às vezes é um pontinho que ele está colocando ali no ministério para arrumar uma briga com a Simone e desenrolar numa ruptura. Retirada, tem uma estratégia ruptura dela do ministério, né? Você acha que tem estratégia? Ele pode usar isso como justificativa posteriormente. Então a gente não pode duvidar da inteligência dele. Foi eleito presidente, estava preso, foi eleito presidente. Agora, às vezes, isso talvez seja uma estratégia também do governo para colocar a Simone de lado. Porque não dá para tirar da noite para o dia, então você vai, de alguma forma, desgastando, né? Sabe um ponto interessante que eu estava conversando com uma amiga minha e ela chamou a atenção e eu achei muito pertinente. Todos os enfraquecimentos que a gente tem visto nas últimas semanas em relação a ministros no governo Lula, na verdade, são em relação a ministras no governo Lula, né? Se fala... Misógino era o outro, não é o Lula. Não é? O enfraquecimento agora possível da ministra Simone Tebet, já teve da ministra do a desidratação do Ministério do Meio Ambiente da ministra Marina, se fala na retirada da ministra Ana Moser do esporte, se fala... Ele defendeu a Anísia Trindade, né? Sim, mas a única grande defesa feminina que ele fez foi a da ministra da Saúde. Toda a especulação sobre reforma ministerial, sobre tirada de poder de um ministério para outro,
as vítimas aí da retirada de poder têm sido sempre as ministras. Será que tem dedinho da Janja ali? Pode ser, né? Pode ser. Turma,